A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. Sou Fabiano, missionário da Confraria Fábrica de Santos, e esse vídeo é uma aula sobre o que é oração segundo o Catecismo da Igreja, a partir do parágrafo 2558. Eu estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica em minhas mãos. Então está escrito assim: para mim, a oração é um impulso do coração. Então, a oração, ela precisa vir do fundo do nosso coração. O coração é o lugar da alma onde há a profundeza, onde há aquilo que nos é mais íntimo, mais profundo, onde estamos despidos, estamos com a alma nua. Precisamos nos colocar sempre na profundeza da nossa alma para fazer uma oração. Uma oração não pode ser mecânica. Uma oração, mesmo quando for decorada, ela tem que ser falada do fundo do nosso coração. Então, a gente deve rezar com toda a força da nossa emoção, com toda a nossa inteligência, com toda a força da nossa alma, fazendo com fervor, com profundidade a oração. Ela é um simples impulso do coração. Então, a oração sempre é algo que sai do nosso coração e vai em direção a Deus, é um movimento de direção a Deus. É um simples olhar lançado ao céu. Então, toda oração é simples. A gente não precisa querer sofisticar, querer inventar moda, querer fazer algo diferente. A oração, quando mais simples, melhor, porque Deus é simples. E às vezes ser simples é difícil, mas quando mais honesto, quando mais sincera, quando mais profunda for uma oração, melhor. E um olhar lançado para o céu. Precisamos olhar para a eternidade. O céu é onde está o reino de Deus, onde Jesus é o Senhor, Nossa Senhora é a Rainha, tem os anjos, os santos, Deus Pai misericordioso, Espírito Santo com seus dons. Então, eu preciso olhar para a eternidade, eu preciso olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que é essencial para a minha vida, e tirar os olhos para tudo que é temporário, tudo que é mundano. Um dos erros principais da oração é a pessoa que está tão presa no tempo, no que é passageiro, no que é fugaz. Ela fica perdendo tanto tempo ali nas coisas do dia a dia, nas coisas pequenas. E ela não faz uma condição da oração, que é olhar para o céu, é elevar o pensamento a Deus. Eu saio das minhas paixões, eu saio dos meus problemas cotidianos e temporários e elevo o pensamento àquilo que é eterno, àquilo que é sagrado, àquilo que é o motivo verdadeiro da nossa felicidade. E por isso, toda oração leva à felicidade, porque a felicidade genuína é o encontro com Deus. Só Deus pode nos dar a verdadeira felicidade e Ele nos dá por meio da oração. Por isso, precisamos renunciar a todas as falsas felicidades do mundo, o dinheiro, o prazer, enfim, o poder, tudo isso que é do mundo, que é passageiro. Então a gente precisa identificar que não é preso no poder, no prazer, no mundo que eu vou fazer minha oração, mas eu preciso elevar o meu pensamento às coisas eternas. Um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Um grito de conhecimento, né? Então, a oração tem que ser sempre aquele grito que sai do fundo do coração. Esse é um ponto essencial. O grito representa aquilo que está dentro de mim, que está me doendo, que está me sufocando, aquilo que
Deus, preciso falar isso para Deus, para me libertar, eu preciso reconhecer isso. E é por isso que Jesus fala, tudo que está encoberto será descoberto, tudo que está oculto será esclarecido. Então, eu preciso falar daquilo que está encoberto na minha alma, aquilo que está lá no fundo, aquela minha angústia mais profunda. Eu preciso gritar essa angústia, eu preciso soltar essa dor do meu peito, lançá-la para Deus, elevá-la a Deus. Esse é um ponto central da oração. Um grito de reconhecimento e amor no meio da aprovação ou da alegria. Então, toda oração é um gesto de amor e é a virtude da caridade, que é o amor a Deus. Deus é o principal objeto da caridade. Então, quando eu falo, eu manifesto o meu amor. Então, o sentimento que eu preciso ter na oração é um sentimento de amor a Deus. Deus que nos ama, e na nossa oração tem o nosso amor para Ele. Então, rezar com amor é uma questão fundamental na aprovação ou na alegria. Isso é importante. Então, a vida de oração precisa ter uma constância. Se eu estou num dia ruim, de provação, de sofrimento, de doença, de necessidade, eu rezo. Se eu estou num dia bom, de alegria, de festejo, de celebração, de tranquilidade, eu rezo. Muitas vezes a gente só reza na hora do aperto, nós que ficamos angustiados, temos problemas, começamos a rezar, aí o problema passa, a gente para de rezar. Né? Ou então, o contrário, a gente começa a rezar e vem um problema sério, a gente fala, estou rezando e esse problema me aparece, então minha oração não está adiantando nada. Então, ter uma vida de oração não quer dizer que você vai parar de ter problemas. Problemas você vai ter todo dia. E na vida só tem 2 dias. Um dia com pouco problema e um dia com muito problema. Aí você está me perguntando, e um dia sem problema? O dia sem problema você terá no céu, se lá você chegar. Mas aqui na terra, até o dia da sua morte, da minha morte, teremos problemas todos os dias para resolver. Então, a oração tem que ser feita no dia que a gente tem pouco problema, no dia que a gente tem muito problema, no dia que a gente está muito triste, no dia que a gente está muito feliz. E depois, no parágrafo 2559, está escrito: a oração é a elevação da alma a Deus ou pedido a Deus dos bens convenientes. Esse é um ponto fundamental. Então, eu já falei de como elevar a alma a Deus quando eu saio daquilo que é temporário e penso naquilo que é eterno, no que é essencial, no que é o para sempre e no que é a minha salvação, a minha vida eterna. E aqui está uma coisa, o pedido a Deus dos bens convenientes. Precisamos entender com clareza quais são os bens convenientes. Precisamos pedir esses bens convenientes. E esses bens são os tesouros que a traça não pode comer e o ladrão não pode roubar. Esses tesouros que o reino dos céus tem, que quando a gente olha para eles, a gente fala, uau, eu quero isso na minha vida, porque se eu tiver isso em minha alma, atingirei a vida plena, a vida em abundância. Então precisamos sempre pedir esses bens convenientes. Eu preciso pedir as virtudes. E claro, para todo iniciante, você precisa pedir as virtudes teologais, fé, esperança, caridade, as virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. Pedir os 7 dons do Espírito Santo. Os dons que o Espírito Santo dá são fundamentais para a gente conseguir ter uma vida de santidade. Precisamos pedir os carismas para que a gente possa viver a nossa fé por meio de ações sobrenaturais de Deus, porque tanto os dons quanto os carismas são ações sobrenaturais do Espírito Santo que nos auxilia no caminho da santidade.
Então, os bens convenientes são os bens que me levam ao céu. E nesse sentido, o maior bem é fazermos a vontade de Deus. Então, é muito importante na oração entendermos que Deus tem um plano de amor para nós e nós precisamos viver esse plano de Deus, viver o chamado de Deus para nossas vidas. Deus tem uma missão para cada um de nós e é conveniente que eu viva a missão que Deus me deu, porque quando eu nego essa missão e não quero viver essa missão, eu sou como Jonas, a minha vida fica empacada, parada, eu não consigo progredir em nada, eu fico tentando ir numa direção, mas que essa direção não é o que Deus quer para mim, eu fico indo e voltando na minha vida e nada prospera e nada progride. Por isso, o bem conveniente maior é realizar a vocação que Deus tem para nós. E essa vocação ela é pessoal e é nos dada no momento da nossa concepção. Cada um tem um chamado, cada um tem um caminho. E há 1000 caminhos e há 1000 portas, há 1000 possibilidades. Mas só um caminho tem no seu coração. Só um caminho é a sua vocação. E você precisa escolher esse caminho, que é o caminho da porta estreita. E por que a porta estreita? Porque é um caminho difícil. É um caminho que eu preciso pegar o que é a essência e tirar tudo o que é temporal, tudo o que é acidente. Porque para passar sobre ela eu preciso ter o formato certo. Se eu não tiver esse formato, eu não passo, eu não caminho. A porta larga é a porta fácil, é a porta do pecado e da perdição. Não preciso muito esforço. Sem esforço nenhum, eu chego ao inferno. E para chegar no céu é necessário esforço, dedicação, é necessário uma luta, um combate, o bom combate. E nesse bom combate, o nosso principal inimigo somos nós mesmos. O nosso defeito predominante é o nosso principal inimigo. Os nossos pecados diários e cotidianos, os pecados de estimação são os nossos inimigos. Então a gente precisa estar atento a esses pecados e lutar para esses pecados. E ao mesmo tempo lutar para que as virtudes e os dons do Espírito Santo estejam em nossa vida algo cotidiano e habitual. E nesse sentido, Deus fala que humildemente, e a humildade ela é essencial, o homem é um mendigo de Deus. Então toda oração, o segredo de toda oração é a humildade. Quando mais humilde você for, quando mais você suplicar, assumindo toda a sua miséria, toda a sua pequenez, toda a sua imperfeição. O lugar da oração é o lugar do miserável. Eu falo enquanto um miserável, eu falo enquanto um pecador, eu falo enquanto alguém que necessita da misericórdia de Deus. E passando agora para o parágrafo 2570, está escrito assim: a oração é um encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Deus te ama, Deus nos ama, Deus me ama. Deus quer ter uma relação de intimidade conosco. Deus quer que você olhe para Ele, converse com Ele, seja amigo dEle, tenha uma interação com Ele. Esse é o desejo de Deus para você. E Deus te ama tanto que Ele morreu na cruz para pagar pelos seus pecados, para te ajudar a ter uma relação maior com Ele. Deus nos ama tanto que todos os dias está na porta do nosso coração. Todos os dias Ele está diante de nós dizendo: vamos ser amigos, vamos ter uma relação pessoal, vamos nos conhecer mais profundamente. Claro que Deus nos conhece totalmente, mas venha me conhecer mais profundamente. Deus está ali o tempo inteiro, Ele tem sede, Ele tem ânsia. Da mesma forma que Jesus chegou no poço de Jacó
e disse à mulher: eu tenho sede. Deus hoje chega para você e diz: eu tenho sede da sua oração, eu tenho sede do seu tempo. E uma das principais objeções à oração é a falta de tempo. Eu não rezo porque eu não tenho tempo. Eu não rezo porque eu sou muito atarefado. Eu não rezo. Então, aí vem um problema, que é o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Então Deus precisa ser o mais importante, Deus precisa ser o centro da nossa vida. Tudo precisa estar ao redor de Deus, com Deus e para Deus. Todo o início de qualquer ação, todo o meio de qualquer ação, todo o fim de qualquer ação tem que ter Deus como seu princípio, meio e fim, pois Ele é o alfa e o ômega. Então, uma vida de oração do leigo é você dedicar tudo o que você faz para Deus. Se você vai trabalhar, pega o seu trabalho e dedica a Deus. Se você vai arrumar a sua casa, arrume a sua casa para Deus. Enfim, se você, qualquer coisa, qualquer tarefa, qualquer trabalho que você vai fazer, faça em devoção a Deus, faça para Deus. Essa é uma forma de rezar, mas sempre tem um tempo de uma intimidade com Deus, para que você tenha uma conversa profunda com Ele, porque Ele tem sede disso. Priorize. Tempo é prioridade. Tira o que não é essencial da sua vida para que sobre tempo. E o maior pecado do mundo moderno é essa vida sem tempo. Uma vida sem tempo é aquela vida que a gente sempre está meio atrasado e muito apressado para fazer qualquer coisa. Essa vida sem tempo está extinguindo a oração, porque estamos sem tempo para Deus. Precisamos entender que a vida sem tempo é uma cilada, é um pecado, é uma cilada demoníaca. Eu nunca vi um santo apressado e nem atrasado. Santo faz tudo de forma calma, serena e firme. Então precisamos desacelerar, ficar mais calmos, mais serenos e buscar ter uma vida de intimidade com Deus. Tirar tudo o que é excesso e nos ocupar com aquilo que é o mais importante, que é o principal, com a essência das coisas. Porque enquanto tivermos nessa vida sem tempo, muita dificuldade teremos de ter uma vida de oração. E precisamos, a partir desse momento que a gente desacelera, entender que dentro de nós tem uma sede, tem um vazio. Somos seres incompletos. Existe dentro de nós uma falta, uma ausência. A nossa alma é semelhante a uma pizza, mas essa pizza falta um pedaço. E esse pedaço tem ali um vazio. E é esse vazio que nos faz desejar. Eu acordo todo dia porque algo me falta e por algo me faltar eu desejo alguma coisa, eu sigo, eu acordo, eu progrido. Esse é um ponto essencial de entendermos o ser humano. Existe uma solução, uma solidão humana que é desde Gênesis, antes do pecado original. Deus falou, não é bom que o homem esteja só, mas existe ali uma solidão originária humana e todos nós, de alguma forma, nascemos só, tomamos as principais decisões da vida sozinhos e morremos sozinhos. E essa solidão humana nos faz ter uma necessidade de preenchimento, de encontro, de ir em busca de algo. E essa falta que temos, esse buraco que existe em nosso peito, só Deus pode preencher. Só Deus pode te tirar da solidão, porque só Ele é a sua companhia perfeita. Então, precisamos ter sede de Deus e precisamos ter claro que se a gente ganhar todo o dinheiro do mundo, essa solidão, esse vazio não vai passar,
Se tivermos todos os prazeres que a gente possa imaginar, essa solidão e esse vazio não vai passar. Se a gente fizer todas as viagens e ter todas as experiências que a gente imaginar ter, esse vazio não vai passar. Porque para essa sede, só Deus pode ser a solução. Não existe outra coisa que possa aliviar esse vazio. Então, dentro do seu peito há um buraco do tamanho de Deus. E você precisa convidar Deus para entrar dentro do seu coração. E ali, esse encontro das duas sedes, a sede de Deus e a sua sede, e o seu vazio, ali se dá a oração. Nessa comunhão dessas duas sedes, nesse encontro dessas duas sedes. Deus tem sede de ti, você tem sede de Deus. Então, cada um precisa encontrar um caminho para falar com Deus. E São Tomás de Aquino, quando começa a definir o que é oração, a primeira coisa que ele diz que oração é falar. Então precisamos falar com Deus. E a oração de todo iniciante é uma oração vocal, então eu preciso falar com Deus com a minha voz, com a minha boca, e procurar ter uma relação de amizade com Deus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria.